Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Educação e Participação. Estamos no segundo episódio da nossa série sobre educação e youtubers, em que exploramos as formas que a cultura digital tem transformado a maneira que a gente vive e principalmente ensina e aprende nos dias de hoje. Se você ainda não viu o primeiro episódio, você pode clicar aqui ou no link que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Se no último episódio a gente falou sobre os youtubers que se dedicam a compartilhar dicas, experiências, métodos sobre como aprender diferentes temas, hoje vamos falar sobre pessoas que são profissionais da educação, professores ou educadores que viram nos vídeos uma continuidade da sala de aula. Mas professores podem ser youtubers? Será que isso dá certo? Não são linguagens muito diferentes? A lousa e o vídeo? O que eles têm de diferentes? E o que eles têm de comum? O que você acha? Manda sua opinião pra gente. Dá pra você escrever nos comentários aqui embaixo mesmo, ou pelo Facebook, pelo Twitter, pelo site, pelo e-mail. É só você escolher. Agora, é fato que a educação tem invadido o YouTube. O número de canais dedicados à educação tem crescido muito nos últimos tempos e a variedade é muito grande. Desde canais especializados em alguns temas, coordenados por apenas um professor, até canais que oferecem diferentes disciplinas e contam com uma grande equipe de professores. E o legal é que cada vídeo e cada canal encontra uma linguagem diferente para trabalhar o seu conteúdo. Há vídeos que são mais dinâmicos, que têm uma montagem mais rápida. Existem outros que são mais clássicos, em que o enquadramento é um só e é o professor na lousa explicando mesmo, quase como se fosse uma aula presencial. Agora a gente vai passar para você alguns exemplos de canais de professores e as diferentes linguagens que eles encontraram para passar os conteúdos. Confere aí. Pessoas, muita gente me perguntando, professor Crase, pelo amor de Deus. Gente, primeira coisa, vamos desmistificar esse negócio de crase. Fala galera do Explicar aí, estamos mais uma vez aqui juntos. Me chamo Camila, professora de Sociologia, e dando continuidade ao estudo da Sociologia brasileira. E o tema de hoje, um tema aí que apavora os alunos, na divisão celular, nós iremos falar de mitose. Ei, Laia! E como ele funciona? Existem eleições que obedecem um calendário, a eleições periódicas, nas quais as pessoas votam. Em particular na espécie humana, o sistema nervoso atingiu um grande grau de sofisticação. Perceba, você está na frente de um computador ou celular assistindo uma aula. Uma tentativa de saída grega, e na época ele foi chamado de Grexit. Então toda vez que você ver essa nomenclatura, Zit, é uma relação à saída de algum dos membros da União Europeia. Se falar um pouco mais rápido, quando você está falando mais rápido, eles deixam esse get com som de E. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Hola amigos, ¿qué tal? Me llamo Tío Spanish, tengo 40 años, soy de España y trabajo como profesor de español en Internet. Deu para perceber, né? Criatividade e inovação não tem faltado aos professores que têm se jogado nesse universo do YouTube. Um exemplo desses professores é o Walter, que junto com o produtor Ari criaram um canal super divertido, didático e criativo que se chama Se Liga Nessa História. A proposta do Se Liga Nessa História é utilizar uma linguagem bem descomplicada junto com recursos audiovisuais para trabalhar conteúdos de história. Vamos conversar com o Walter e o Ari sobre o que eles pensam sobre educação nas plataformas digitais, didática específica para vídeos, inspiração, motivação, entre outras coisas. Confere aí. E aí, pessoal envolvido com educação? Eu sou Walter Sola, professor de História do Se Liga Nessa História. E eu sou Ari Neto, produtor do Se Liga Nessa História, e hoje a gente vai responder aí algumas dúvidas em relação à educação associada à internet, ao YouTube, a esse novo formato de ensinar. Então vamos lá! Olá, gente! Muito legal que vocês estão aqui com a gente na nossa websérie sobre educação e youtubers. E a primeira coisa que a gente gostaria de saber, como vocês avaliam esse fenômeno da educação por meio dos vídeos que só cresce ultimamente?
E boa pergunta, viu? Boa pergunta. Na verdade, a cada dia que passa a gente aprende de por que tanta gente está utilizando o YouTube para aprender. No nosso caso, né, que somos aqui produtores de conteúdo histórico, a gente acredita que alguns recursos que a gente tem, que na vida pessoal ali no dia a dia a gente não tem, alguns recursos que através do audiovisual, né, a gente consegue ter, por exemplo, um fundo legal, uma câmera, um produtor de audiovisual, entendeu? A gente consegue utilizar alguns recursos novos, diferentes. Eu acredito que é um chamariz. Agora, são vários fatores que fazem com que a galera queira aprender por YouTube. O primeiro deles é comodidade, outro deles é gratuidade. Então, a custo zero, você consegue aprender pelo YouTube e você consegue aprender com qualidade. Muita gente já percebe que a nossa qualidade ela é tão sólida quanto um curso presencial que as pessoas já conheciam antes. Isso, e o interessante do presencial é que antigamente se tinha, até hoje, se tem aquela discussão de alguém que aprende numa instituição de ensino, numa sala de aula, e uma pessoa que é autodidata. E a autodidata pegaria o livro e estudaria sozinha. Agora, com o advento do YouTube, a pessoa estuda sozinha, mas ela também vê o professor. Ela vê exemplos, ela vê procedimentos. Então, ao mesmo tempo que é possível ser autodidata, é possível visualizar e ter até uma troca de informação. Você consegue interagir. Não Isso. é que na sala de aula você também não conseguisse interagir. É que numa sala de aula, muitas vezes, o aluno fica com vergonha de colocar aquela opinião dele. Por internet, parece que o aluno se sente mais seguro. Eles até utilizam outros nomes, não necessariamente os deles, e ainda assim a gente responde e respeita da mesma maneira. Então, olha que louco, né? Como acaba sinalizando até alguns problemas que a gente tem no jeito antigo de ensinar. Por que os alunos não se sentem à vontade quando eles estão numa sala de aula e estão se sentindo mais à vontade quando eles têm algum dispositivo midiático na frente deles, seja um computador ou um celular? Então, olha aí, né? No meio do vídeo que é para responder pergunta, eu estou fazendo mais pergunta. Isso é importante, faz parte do processo. Não tem jeito. Então, Walter Ari, sobre o desenvolvimento da didática para vídeos no YouTube, qual seria a principal qualidade de um professor que usa essas plataformas de vídeo? O que ele precisa ter para ter um bom resultado? Olha, o que me ajudou muito, tem uma palavrinha que, aliás, né, difícil de aprender isso, chama empatia, se colocar no lugar do outro. Então, para quem que eu estou dando essa aula? Qual é a idade da pessoa que ela está me assistindo? Qual a experiência que ela tem? Quais as palavras que ela utiliza? Porque eu já não sou tão novinho assim, eu não tenho a idade dos alunos. Então eu preciso saber como eles falam, eu preciso falar o jeito deles. Os comentários das pessoas também vão nos balizando, vão dizendo pra gente o que as pessoas esperam de nós. Então já teve videoaula que a gente fez e a pessoa falou, poxa, eu esperava uma outra coisa. E a gente vai conseguindo desenvolver então uma linguagem mais aproximada das pessoas que nos assistem. Ou seja, precisa de diálogo, precisa de interatividade, precisa escutar as pessoas. Em vídeo, só a gente fala, as pessoas só escutam. Então, se você não tiver um método de dialogar com essas pessoas, vai ficar muito difícil de você se aproximar delas. Agora, quando a gente começa, né, quando eu e a Ari, a gente começou a se juntar e fazer aí o Se Liga Nessa História, eu percebi que algumas coisas eu podia fazer que na sala de aula eu não podia. Eu não podia, de repente, estar explicando e mudar rapidamente as imagens que estão aqui, eu não podia interagir com recursos visuais diferentes, eu não podia pausar. Eu acho que um grande recurso, né? Até um conselho para quem for criador aí do YouTube, a necessidade de você fazer uma única tomada, né? Começar a gravar e falar sem fim até fechar. Eu acho que a linguagem audiovisual ela é um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápida. Então ter pausas para que na volta você já volte com uma energia bem bacana é um dos recursos. Ou seja, a partir do momento que eu comecei a dar aula através de recursos audiovisuais, eu tentei utilizar da melhor maneira possível o que eu não tinha na aula presencial. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, conforme você for tentar ensinar, tentar desenvolver uma linguagem para ensinar as pessoas a partir do YouTube, vale muito a sua experiência de vida? Vale. Vale também você aprender com outros criadores que recursos que eles estão utilizando. Então, acho que é fundamental a gente ter referência. A gente não pode, a gente como criador do YouTube, a gente não pode parar de assistir outros criadores. Então, é um estudo e é um estudo permanente, né? A gente não pode parar. A todo momento a gente tem que ver o que a gente pode fazer de melhor.
Essa coisa do crescimento de aulas no YouTube tem trazido aquela velha questão sobre as diferenças entre a aula presencial, a aula à distância, híbrida e etc. Como vocês veem isso? É um tema muito polêmico, porque quando eu estava ainda estudando História na Universidade de São Paulo, havia um medo muito grande de que, com a entrada do ensino à distância, o ensino presencial morresse. As pessoas achavam que ia acabar o ensino presencial, né? Aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi percebendo que é possível que os dois continuem, né, e se complementem. Então, se a gente misturar e usar o melhor do ensino presencial com o melhor do ensino à distância, perfeito. Eu não hierarquizo. Eu aprendi muito em ensino presencial e aprendi muito em ensino à distância também hoje. Então, acho que a gente não precisa dizer qual é melhor, qual é pior. A gente tem que começar a discutir como é que a gente faz o ensino presencial ficar melhor do que ele é hoje e como a gente faz o ensino à distância ficar melhor do que ele é hoje. A gente desenvolvendo essas duas formas de ensinar, pronto. Eu só quero que as pessoas tenham mais formas de aprender, só isso. Agora, além do canal de vocês, quais outros veículos vocês indicariam que são bons exemplos de uso dos meios audiovisuais para a educação? Bom, tem 2, 3, 4, mais canais de cada disciplina. Nossa. Você pode procurar ali, canal de Física, canal de Química, canal de Biologia, você vai achar logo no início os principais canais. Eu gostaria de apontar um, que é o canal do professor Ferreto. E o professor Ferreto, ao contrário aqui do Se Liga Nessa História, ele não usa uma fantasia, uns aviões passando, ele não se utiliza desses recursos. Ele se utiliza da tecnologia, mas numa postura que a gente chama muito, muito clássica do professor. Mas assim, não necessariamente para chamar a atenção você precisa, né, ficar dando estrelinha, fantasiar, botar uma melancia no pescoço, não. O que você precisa é atender uma procura do seu público. E o público quer aprender matemática. O professor Ferreto é um dos canais assim que criou um método bala, um método que funciona, é uma das indicações. Tem algum aí também? Então, eu pensei em um monte, eu admiro o trabalho de muita gente. Uma pessoa que vem muito forte na minha cabeça é a Débora Aladim. Ela consegue, ainda que ela seja uma pessoa que está ali para ensinar, ela consegue interagir com seus alunos sem parecer que ela é uma outra coisa que não seja uma aluna também. Eu gosto muito da didática dela, ela também não fica... Eu sou um pouco agitado, ansioso, ela é um pouco mais tranquila, consegue gravar os seus vídeos ali sentada, mas com uma organização, com uma didática, com uma boa dicção, né, com um carisma muito grande. Então a gente está trazendo para vocês alguns criadores de sucesso que têm um caráter muito próprio, né? Ou seja, o YouTube ainda não criou nenhuma fórmula, né? Fórmula do sucesso, ela não existe. A gente já tentou de várias maneiras diferentes e acho que o que mais está servindo por enquanto é a perseverança mesmo. E pessoas como o Ferreto e a Débora Aladim são grandes exemplos, acredito que vocês vão poder aprender bastante com essas pessoas também. Então é isso. Fechou? Espero que a gente tenha respondido bem. Por favor, qualquer coisa, volte a comentar com a gente, porque a gente gosta dessa interatividade também. E aí, a gente quer saber, quem são vocês? Vocês são envolvidos em educação. Eu quero saber. Um grande abraço, galera, e se liga nessa história. Valeu! E se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, dar um joinha e compartilhar com quem você quiser. No próximo episódio, que será a última dessa websérie, iremos tratar sobre educação integral na internet. Como será que isso funciona? Obrigada e até lá!